Lucas, um frentista de 22 anos, nunca pensou que sua vida tomaria um rumo como aquele. No meio da madrugada, enquanto o vento uivava e as sombras pareciam dançar pelas ruas desertas da pequena cidade, ele ouviu os murmúrios sobre as fazendas abandonadas, cercadas por histórias macabras e desaparecimentos. Com a pressão das contas acumulando e a responsabilidade de cuidar da mãe e dos dois irmãos, a ideia de encontrar um tesouro escondido se tornou a única esperança. A primeira fazenda parecia um pesadelo em forma de realidade. Ao cruzar o portão enferrujado, um arrepio percorreu sua espinha. A luz da lua mal iluminava o caminho coberto de mato, e a atmosfera pesava como uma nuvem negra sobre ele. Os sussurros começavam, sons indistintos que pareciam vir das árvores, como se a própria natureza estivesse sussurrando segredos obscuros. O coração de Lucas disparava, mas a esperança o impulsionava a seguir adiante. Ele começou a investigar, a adrenalina pulsando nas veias. Mas as sombras ao redor pareciam se aproximar, e um frio aterrador envolveu seu peito. O silêncio foi quebrado por um rangido, e Lucas gelou. Era só o vento, pensou, mas a sensação de estar sendo observado só aumentou. Cada passo que dava ecoava como um grito na noite. Ele encontrou uma porta entreaberta e, por um impulso incontrolável, decidiu entrar. O cheiro de mofo e terra molhada invadiu suas narinas. No chão, marcas horríveis, a impressão de algo que não deveria estar ali. De repente, uma risada distante e distorcida ecoou, fazendo o sangue de Lucas gelar. Ele sabia que precisava sair, mas seus pés pareciam grudados no chão. Enquanto se movia em direção à segunda fazenda, o vento mudou, trazendo consigo um pressentimento terrível. Ele se lembrava das histórias sobre o fazendeiro ganancioso que explorou seus trabalhadores até a última gota. Ao pensar sobre isso, ele avistou uma mancha escura no chão, como se o passado tivesse deixado uma marca permanente. O medo o envolveu como uma camada de gelo. A história do lugar começava a se entrelaçar com a sua, revelando os segredos sombrios de uma conexão familiar dolorosa. E quando ele alcançou a terceira fazenda, o terror se intensificou. A figura sombria que surgira na penumbra parecia saber tudo sobre ele. Os olhos, brilhantes como brasas, o seguiam. A sensação de estar sendo devorado pela escuridão o perseguia, enquanto risos distorcidos ecoavam pelos cômodos, como se o lugar estivesse rindo dele. O tempo parecia se distorcer, e um desespero crescia em seu peito. A noite já não era mais um véu, mas uma prisão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A quarta e última fazenda aguardava, e Lucas sentia que algo nele já havia mudado para sempre. As memórias de sua infância, a relação conturbada com sua mãe, tudo isso vinha à tona à medida que ele enfrentava os ecos daqueles que desapareceram. Ele podia sentir a presença da figura ameaçadora se aproximando, como se fosse um reflexo dos próprios demônios que ele carregava. O ar estava pesado, e cada respiração parecia um grito sufocado. Naquele momento, Lucas perguntou a si mesmo, conseguiria escapar de tudo isso? Ou a verdadeira maldição era ele mesmo, preso nas teias de sua própria história? A sombra se aproximava ainda mais, e um grito estridente rasgou a escuridão como um raio. O que aconteceria a seguir? As respostas estavam se escondendo nas sombras, e Lucas estava prestes a descobri-las. Quando Lucas ouviu o grito, um frio profundo subiu pela sua espinha. O som era agudo e cortante, como se um animal estivesse sendo sacrificado. Ele hesitou, sem saber se avançava ou recuava. O instinto de sobrevivência gritava para que ele fugisse, mas algo mais profundo, uma curiosidade mórbida, o impelia a ir adiante. As sombras se agitavam ao seu redor. Ele focou em um cantinho da fazenda, onde uma luz estranha parecia pulsar, quase como uma advertência. A figura envolta em trevas estava mais perto agora, os olhos brilhantes como se estivessem a um passo de devorar sua alma. Era um contraste perturbador diante do brilho maculado da luz.
Lucas respirou fundo, determinado. Não importava o risco, ele precisava saber a verdade por trás daquela escuridão. Com passos cautelosos, ele se aproximou do brilho. A luz revelava uma porta entreaberta, atrás da qual um sussurro incessante parecia chamar seu nome. A tentação de descobrir o que estava por trás daquela entrada era mais forte do que qualquer medo. Ele empurrou a porta, fazendo-a render com um som perturbador. O que encontrou dentro fez seu coração parar. Uma sala imunda, as paredes cobertas de fotografias antigas. Gente que ele não conhecia. E no centro, um altar bizarro, talvez uma oferenda, envolto em fitas negras e flores podres. Lucas se aproximou, seus pés instintivamente grudando no chão. Aquilo tinha uma aura ominosa, como se tudo ali tivesse sido deixado de lado, abandonado, mas não esquecido. As fotos pareciam observá-lo, e um arrepio se espalhou por seu corpo. Ele pegou uma das fotografias. O rosto de uma mulher, com os olhos vazios, parecia exibir uma expressão de desespero e dor, como se estivesse presa entre mundos. Nos fundos, a fazenda ao lado, o mesmo lugar que antes parecia imbativelmente banal, agora parecia uma prisão. Aquela mulher, Lucas percebeu, tinha uma semelhança assombrosa com sua mãe. Um sentimento de náusea o invadiu. Mas foram os sussurros que transformaram sua apreensão em pânico. Lucas! O som era inconfundível, e seu nome era como um chamado, uma invocação que atravessava os limites do espaço e do tempo. Ele olhou em volta, em busca da origem daquela voz, mas tudo o que viu foram sombras enlouquecidas, dançando na escuridão à sua volta. Ele mal conseguia respirar, a opressão do medo cercava como um manto pesado. Então ele percebeu, aquelas vozes eram ecos dos que haviam ido embora, não apenas naquelas fazendas, mas na própria vida dele. Além da história das fazendas, havia sua própria vida amedrontada pela ausência e pela culpa. Diante do altar, a figura negra começou a se materializar. Era mais do que uma sombra, era um reflexo dos seus piores medos. Você não deveria estar aqui, Lucas. Eles não vão te deixar ir, advertiu a sombra, com uma voz que parecia vir de dentro de sua própria mente. O que ele faria agora? Tentar escapar e deixar sua família para trás? Ou enfrentar a verdade que batia em sua porta? O chão sob seus pés tremeu, e Lucas se viu no centro de um turbilhão de emoções, entre passado e futuro. A sala começou a girar, e o ar se tornou pesado. Então tudo ficou escuro. Quando ele despertou, não estava mais sozinho. Havia algo a seu lado, uma presença maligna, uma conexão que ele não conseguia entender. Algo que queria acabar com ele, e com todo o seu legado. Era hora de confrontar não apenas o passado que o assombrava, mas a verdade enterrada que ele sempre evitou. Mas, na escuridão, ele começou a perceber que as respostas não vinham sem custo. O verdadeiro terror estava só começando. Quando Lucas finalmente abriu os olhos, o ambiente ao seu redor não parecia mais familiar. Ele estava deitado no chão da sala, agora fria e sombria, a luz pulsante que antes lhe chamava havia desaparecido. Estrondos das paredes ecoavam como se a própria casa estivesse protestando contra sua presença. Ele se levantou, tremendo de medo, sentindo que não estava realmente só. Nos cantos da sala, figuras etéreas se moviam, mas não eram mais sombras indistintas. Eram rostos. Rostos conhecidos. Sua mãe, seu pai, e outras caras que ele havia esquecido, todos estavam ali, congelados em expressões de desespero. Lucas sentiu o sangue escorregar de suas faces. "O que vocês querem de mim?" gritou, mas as suas vozes estavam ausentes, apenas sussurros ecoando pela escuridão. Um dos rostos se aproximou mais. Era a mulher da fotografia. A mesma expressão medonha que ele viu antes estava agora à sua frente, como se a câmera a tivesse trazido à vida. Seus olhos vazios pareciam clamar por ajuda, e Lucas sentiu a pressão crescer em seu peito. Ele havia lido sobre espíritos atormentados, mas nunca acreditou que fosse capaz de sentir na pele o que realmente significava. "Lucas!" Ela murmurou, sua voz um lamento. "Ajude-nos. O que foi feito, deve ser reparado." Desesperado, ele recuou, batendo suas costas na parede fria. A cada passo para trás, ele se lembrava de sua infância, os segredos que a fazenda guardava.
Havia algo enterrado, algo que ele nunca quis tocar. A culpa começou a subir como um veneno. A figura da sua mãe surgia à sua frente agora, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Você nos abandonou! Ela praticamente gritou, a voz ecoando com um poder que quase o lançava para baixo. Lucas queria correr, mas as pernas estavam cravadas no chão. O terror o paralisava, enquanto os rostos ao seu redor começavam a render, formando uma sinfonia de dor. Mas, mesmo no meio do caos, algo dentro dele se acendeu. Era a determinação de descobrir a verdade. Ele havia evitado essa fazenda por tanto tempo, mas não poderia prosseguir assim. Se havia algo que precisava ser resolvido, então ele tinha que enfrentar isso. Com um último olhar para os rostos apavorados, ele tomou coragem e se dirigiu ao altar novamente. Precisava saber o que ali estava oculto. Ao chegar mais perto, a luz parecia querer iluminá-lo. Ele viu um objeto no altar, coberto por um pano. O desejo de ver o que estava escondido superou qualquer resquício de temor. Com mãos trêmulas, ele retirou o pano. O que estava ali fez seu coração parar de novo. Um diário, o mesmo que sua mãe usava, repleto de anotações e inscrições que falavam de rituais, de sacrifícios, de uma linhagem amaldiçoada. As páginas estavam amareladas e as palavras, embora borradas, eram horripilantes. Você tem que entender, Lucas. É a única maneira, outra voz sussurrou, e ele percebeu que já não era só o som da sua própria mente. A cada palavra lida, a sensação de um peso crescente fazia seu estômago se contorcer. Ele estava prestes a desvendar um mistério que não poderia suportar. No instante em que a última palavra passou por seus lábios, o ar à sua volta se tornou insuportável. As sombras começaram a se agitar novamente, agora frenéticas e furiosas. O altar tremeu, e a sala se iluminou com um brilho vermelho, como se o próprio inferno estivesse prestes a se abrir. Lucas queria gritar, mas a voz falhou. Ele estava prestes a entender a verdadeira extensão do que sua família havia escondido, e o que poderia significar para ele. Estava prestes a se tornar parte de algo muito maior, muito mais sinistro. Como um trovão, um estrondo cortou o ar. As paredes começaram a se cerrar, e uma fissura se abriu bem diante dele. O que havia do outro lado? O que sua família tinha a ver com tudo isso? E mais importante, conseguiria ele sair ileso dessa revelação? Diante da incerteza, Lucas ficou parado, seu coração martelando, perguntando-se qual seria o próximo passo a ser dado. Lucas apertou o diário contra o peito, sentindo o papel amarelado e áspero contra a pele. O chão sob seus pés balançava, e a fissura à sua frente se alargava, revelando uma escuridão profunda que parecia devorar a própria luz. O ar estava saturado de um cheiro forte de mofo e algo que fazia sua garganta se fechar. Ele avaliou a situação rapidamente, a adrenalina pulsando em suas veias. Uma escolha tinha que ser feita. E se o que ali estivesse escondido fosse a resposta que procurava? A chave para libertar aqueles rostos atormentados? Mas, e se não? E se ele fizesse parte da calamidade? O sussurro da mulher da fotografia se intensificou, como se estivesse sendo impulsionada por um vento invisível. Lucas, entre e descubra a verdade. Não podemos repousar sem justiça. Ele olhou para o altar, fervendo de perguntas e medos. Cada respiração parecia mais pesada que a anterior, cada pensamento era como um grito apagado. Os rostos, agora contorcidos em agonia, começaram a se dissipar em um redemoinho de sombras. Entre risos distorcidos e lamentos, uma onda de pânico tomou conta dele, e Lucas sentiu o impulso de correr, mas as pernas estavam ancoradas ao chão. Não, ele sussurrou, tentando negar o inevitável. Mas algo dentro dele sabia, a verdade não era apenas uma escolha, era uma necessidade. Ele avançou, cada passo hesitante, a fissura se alargando ainda mais como um convite. O brilho vermelho dançava em seu rosto, e, de repente, uma força invisível o puxou para frente, mais perto da escuridão que o aguardava. No momento em que ele cruzou a borda da fissura, sentiu a temperatura despencar. O ambiente ao seu redor mudou completamente. Ele estava em um corredor estreito, as paredes cobertas por uma camada de umidade e o chão repleto de poças d'água.
A luz vermelha penetrou de forma esparsa, revelando a silhueta de portas se estendendo à sua frente, cada uma mais assustadora que a anterior. Na primeira porta à sua esquerda, um som de choros infantis ressoava em seus ouvidos. Lucas hesitou, a curiosidade aguçando mais o medo. Ele se lembrou de quando era criança, e de como costumava ouvir sons parecidos no escuro de sua casa, apenas para descobrir que não havia ninguém lá. Mas ali, a presença era palpável. Não olhe, Lucas. Você não vai aguentar. A voz de sua mãe ecoou, reverberando em sua mente. Mas já era tarde. Ele estava atraído, quase hipnotizado, pelas lágrimas que derramavam através da madeira da porta. Empurrou a porta pesadamente e algo se despedaçou dentro dele. As paredes estavam cobertas de desenhos em giz, todos representando momentos de terror e dor. Crianças com rostos distantes, vagando, gritando e sendo puxadas para a escuridão. As vozes deles se entrelaçavam com as sombras, sussurrando segredos que faziam o estômago de Lucas revirar. Ajude-nos! Mais uma vez ele ouviu, mas agora era um coro. Vários rostos giravam em sua mente, misturando-se com visões de sua família e a verdade que ele estava tão desesperadamente tentando evitar. Então, uma das crianças surgiu à sua frente, sua expressão desolada cortando através da escuridão. Lucas, você tem que nos libertar. O que fizeram conosco não pode ser esquecido. A sensação de desespero se intensificou, e Lucas se viu preso em um ciclo de dor e memória. Ele precisava escapar daquele lugar, precisava descobrir como. A epifania bateu em sua mente, e o diário que ele segurava parecia arder em sua mão. E se as respostas estivessem dentro dele? O que sua família realmente havia feito? Como seu passado tornaria parte deste terrível presente? Quando olhou ao redor, percebeu que estava cercado por portas, não apenas aquelas que pareciam aterrorizantes, mas também outras, que pareciam trancadas com cadeados de lembranças esquecidas. Cada uma dessas portas representava uma escolha que ele tinha feito. Com a respiração rápida, ele se voltou para as duas opções principais: enfrentar a dor dos pequenos ou a verdade de sua própria linhagem. Mas, antes que pudesse decidir, as portas começaram a ranger, como se uma força estivesse se reunindo contra ele, e o eco de riso distorcido se intensificou. Ele entendeu. Sua próxima decisão não significaria apenas resolver o mistério, mas poderia alterar tudo. O que ele iria escolher? O lamento de crianças ou a história perdida de sua família? E como isso mudaria seu destino? A cada segundo, a pressão aumentava, mas havia algo ainda mais aterrador: a sensação de que a escuridão estava prestes a se revelar, muito além do que ele podia imaginar. Lucas sentiu a temperatura cair ainda mais, como se estivesse sendo observado por uma presença que emanava da própria escuridão. Seus sentidos estavam em alerta máximo, e a tensão no ar era quase palpável. A decisão que estava prestes a tomar reverberava em seu peito, como um tambor pronto para o último golpe. As portas à sua volta pareciam pulsar, cada uma delas escondendo um mistério que poderia acabar com seu tormento ou mergulhá-lo ainda mais em um abismo de desespero. Ele olhou para a porta em frente ao corredor de choros infantis, então para as outras portas empoleiradas ao longo da parede fria. Foi quando um leve tilintar o fez estremecer. Um punhal de luz vermelha atravessou a escuridão, refletindo sobre uma superfície polida próxima a ele. Com cautela, Lucas se aproximou. Era um espelho. Ao olhar para si mesmo, não viu apenas seu rosto, viu uma infinidade de rostos atrás de seu reflexo, rostos de crianças, distantes e tristes. Os olhos deles fixavam-se nele, implorando uma resposta. A inquietação tomou seu corpo, e uma onda de frio intenso correu pela espinha. Aquilo não era apenas um espelho. Era um portal, uma janela para o sofrimento dos que estavam presos ali. Libere-nos, ecoou uma voz que parecia vir de todos aqueles rostos ao mesmo tempo. Sua mente começou a girar. Como? O que eu preciso fazer? A pergunta saiu como um sussurro, mas a resposta veio tão rápida quanto uma lâmina: a verdade é o preço a ser pago. A respiração de Lucas se acelerou. Ele estava no centro de um dilema aterrador. A verdade de sua família parecia uma tempestade que corria em sua mente. O que eles haviam feito? E, mais importante, quem era ele, realmente?
Ele voltou para a porta dos choros, determinado a descobrir. Com um empurrão forte, a madeira se abriu e um sopro gelado o envolveu. Dentro, ele encontrou um pequeno quarto sombrio. O cheiro de umidade e castigo era insuportável. As crianças estavam lá, ghostly e inativas, suas formas balançando como se um vento invisível asas as empurrasse. Você é nosso único amor, nosso único salvador, sussurrou a criança que havia visto antes. Sua voz carregava uma fragilidade que Lucas não poderia ignorar. Ele queria gritar, queria correr, mas a ligação era mais forte que tudo. Algo dentro dele pulsava, um desejo de fazer certo. Diga-me o que devo fazer. Neste instante, uma das paredes começou a se desfazer, como se confundisse realidade e pesadelo. Uma imagem flutuou à sua frente, imagens de sua infância misturadas com flashes de violência e dor. Ele viu rostos familiares entrelaçados com aqueles das crianças, rindo em momentos de alegria antes que tudo se tornasse um caos. É você que nós precisamos, suas escolhas moldaram tudo disso. A voz agora era mais alta, cada palavra reverberando nos ouvidos de Lucas como um tambor. O pavor tomou conta dele. O que você quer dizer? O que fizemos? Uma agonia de lembranças reprimidas começou a emergir, sua família guardara segredos que agora pareciam lhe devorar. Andando de volta, ele percebeu as portas ao redor começando a se fechar. A escolha que ele tinha que fazer tornava-se cada vez mais premente. Se não agisse, tudo aquilo se tornaria apenas uma lembrança distante, mas qual seria o preço de sua escolha? Antes que pudesse decidir, uma porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura sombria que não conseguia identificar. A luz vermelha iluminou parcialmente um rosto familiar, mas contorcido em um sorriso perturbador. Seu coração disparou, e uma única pergunta ecoou em sua mente: e se eu estiver pronto para conhecer a verdade e me perder no caminho? O tempo corria, e a figura sombria começou a caminhar em sua direção. Lucas não pôde evitar, um último pensamento cortante surgiu em sua mente: além da verdade, o que mais poderia o aguardar? As respostas que buscava seriam um alívio ou mais um fardo a ser carregado. Ele tinha que agir, e rápido. O quarto tornou-se mais estreito, como se a própria escuridão tentasse aprisionar Lucas. A figura sombria se aproximava, seu contorno se definindo com cada passo. A luz vermelha revelava um sorriso que mais parecia uma máscara de dor. O rosto distorcido era de alguém que Lucas conhecia bem, alguém que ele amava. A mãe. Mas aquele não era o rosto que guardava em sua memória. O que a escuridão havia feito com ela era um horror indescritível. Você voltou, meu filho. A voz dela soou como um sussurro de gelo. Você sempre soube que um dia teria que enfrentar isso. Não, não pode ser você. Lucas gritou, a mente girando. Por que você está assim? Por que você se escondeu da verdade, Lucas? Suas escolhas fizeram com que estivéssemos presos aqui. As crianças atrás dele começaram a se mover, seus olhares tristes agora cheios de uma expectativa angustiante. Você será o escolhido. As vozes infantis, murmúrios harmoniosos e perturbadores se entrelaçaram, como uma canção de ninar que machucava mais do que confortava. Somente você pode libertar nossas almas e as suas. Um frio insuportável percorreu o corpo de Lucas. A pele arrepiou-se, e ele sentiu o pânico subir pela garganta. O que você quer de mim? A sombra da mãe estendeu a mão, o esgar triste em seu rosto amplificando o terror que o dominava. Você deve se lembrar do que aconteceu. Encare a verdade. Somente assim nós poderemos ser livres. Então, como se fosse um filme tornando-se real, as memórias começaram a inundar sua mente. O dia fatídico, o acidente na fazenda. Ele se lembrou da festa de aniversário, do momento em que tudo escureceu. O riso das crianças que logo se transformou em gritos, o caos que se seguiu enquanto a fazenda sucumbia em chamas. Seu pai gritando, e sua mãe. Ela havia tentado salvar as crianças. Você abandonou tudo, Lucas. A voz da mãe ecoou. Você deixou seu passado para trás, mas ele nunca te deixou. Fechou os olhos, e naquele instante, o ar tornou-se denso. O cheiro de fumaça e dor o envolveu como uma nuvem sufocante. A presença das crianças tornou-se mais forte, e ele mesmo viu seu reflexo, essa sombra agora cheia de culpa. Libere a verdade.
Gritaram as vozes mais uma vez, como um clamor coletivo que fez as paredes tremerem. Somente o perdão poderá nos libertar. Lucas sentiu que estava sendo puxado, uma batalha interna entre seu desejo de fugir e a necessidade de confrontar o que o marcava. Ele abriu os olhos novamente, determinado. Como posso perdoar algo tão terrível? Primeiro, você deve lembrar a figura da mãe começou a se desfazer, suas palavras se tornando ecos distantes. Lembre-se de quem você é e do que você fez. As imagens atrás do espelho começaram a surgir novamente, mais intensas. Ele viu seu pai, a dor em sua expressão, a culpa que o consumiu até o fim. Lucas notou que a culpa se espalhava em sua própria vida, em cada escolha errada que fizera desde aquele dia. Não posso, não posso! Lucas gritou, segurando a cabeça nas mãos. A pressão em seu peito aumentava, como se o peso do mundo estivesse sobre ele. Mas a escuridão não o deixava escapar. De repente, surgiu uma ideia. Uma conexão com as dores alheias que ele nunca havia notado. Ele não estava sozinho. Aquela dor poderia ser um peso ou um elo que unia aqueles que ainda agonizavam. Eu lhes prometo, eu vou enfrentar isso. Eu vou me lembrar. A determinação jorrou de seu ser, e a escuridão ao seu redor pareceu hesitar. Nesse momento, todas as portas do corredor começaram a tremer e a abrir ligeiramente, como se vissem uma esperança renascente. As vozes das crianças tornaram-se um coro unido, e a figura da mãe começou a brilhar com uma luz tênue. Mas antes que ele pudesse seguir adiante, um rugido ensurdecedor emanou do corredor ao fundo, despedaçando o silêncio. A escuridão pareceu reagir, uma presença ainda mais sombria se manifestando, aquela que ele menos esperava. Você esteve aqui tempo demais, Lucas, agora, você deve escolher entre continuar ou descer para a escuridão. O coração de Lucas afundou. Estava em uma encruzilhada. A luta estava apenas começando, e os segredos mais obscuros de sua família pareciam mais próximos do que nunca. Ele tinha que decidir, mas será que o tempo acabaria antes de saber a verdade? O corredor ficou em silêncio, como se estivesse esperando a resposta de Lucas. O rugido ainda reverberava em seus ouvidos, um lembrete constante do que estava por vir. Ele respirou fundo, sentindo a angústia acumular-se como um peso em seu peito. A figura da mãe havia desaparecido, mas o eco de suas palavras ainda o acompanhava, como um mantra que não podia ignorar. Descer para a escuridão. A frase girava em sua mente, criando uma sensação de avassaladora claustrofobia. O corredor, com suas paredes úmidas e rangentes, parecia encurtar ainda mais, pressionando-o contra a realidade que ele tentava evitar. E as crianças, sempre presentes em sua visão periférica, olhavam para ele com uma mistura de expectativa e medo, como se o sucesso ou fracasso de sua decisão estivesse diretamente ligado às suas almas perdidas. Só um passo para o lado certo, pensou, mas a dúvida rodava como um demônio inquieto dentro dele. O que ele realmente sabia sobre essa escuridão? A primeira impressão era de que era um vácuo, uma ausência. Mas ele sentia agora que essa escuridão tinha forma, tinha rostos. Rostos de quem ele amava. Aquelas crianças, aquelas almas tragadas pelo mesmo acidente que havia destruído sua família. Lucas, uma nova voz cortou o silêncio. Ele se virou abruptamente, esperando ver mais uma sombra. Mas não. Era o menino dos últimos momentos em que estivera feliz, um amigo perdido, Marcelo. O mesmo menino com quem ele brincava nas férias. Você deve vir, Lucas. Eles precisam de você. Os olhos dele estavam arregalados, refletindo o medo que ele mesmo sentia. É a única maneira de escapar. Num impulso, Lucas estendeu a mão para Marcelo, mas o menino recuou, sua expressão mudando para um desespero profundo. Você não entende. Não é só sobre você. Ele desapareceu na escuridão ao lado. Um grito ecoou. Era a mãe novamente? Não era o pai. Uma chamada distante, mas intensa. Lucas pôde sentir seus ossos gelarem quando lembrou da última vez que viu seu pai, em um momento de total desespero e redobrada dor. Estava preso na fazenda, na sua própria culpa. E agora, ele era o que restava. Sentindo como se estivesse em uma maré de emoções, Lucas tomou uma decisão: não posso deixar que ele sofra mais. Não posso ser mais um naquela berma de dor.
O medo enraizado dentro de si estava prestes a ser confrontado. Ele avançou, com passos hesitantes, na direção do corredor que levava à escuridão sem fim. As vozes se intensificaram, misturando lamentos e sussurros, uma cacofonia de passado e futuro. Você precisa enfrentar o que aconteceu, Lucas. Você precisa ver. E assim, um globo de luz apareceu no final do corredor, quase como uma janela para o mundo que ele conhecia antes do acidente. Os risos das crianças, o cheiro de bolo e o calor do verão. É lá que você deve estar. A voz da mãe soou mais forte agora, como um eco compelindo o ponto, mas ao mesmo tempo, uma sombra colossal emergiu do fundo do corredor, suas garras estendidas como se quisesse agarrar Lucas e arrastá-lo de volta. Uma figura aterrorizante, com olhos que brilhavam como brasas, brilhava por detrás da escuridão. Você não escapa tão facilmente assim, garoto. Venha. Dê-me sua coragem. Os cacos da memória estavam prestes a se juntar no quebra-cabeça da dor, mas ele sabia que cada passo que dava poderia trazer consequências irreversíveis. A luz agora brilhava intensamente, enquanto a sombra crescia, pulsando, quase viva. Qualquer movimento para frente poderia significar sua salvação ou condenação. Lucas estava prestes a descobrir que o verdadeiro terror muitas vezes se alimenta da verdade não revelada. Ele respirou fundo e decidiu. E, enquanto o ar se tornava ainda mais pesado, a escolha de Lucas estava prestes a redefinir não só seu destino, mas o das almas que permaneciam presas, ansiosas para se libertar. Mas, enquanto ele dava o primeiro passo, algo no chão estalou e ele ficou paralisado, sentindo o chão tremer sob seus pés. O que seria agora? E quanto tempo ele realmente tinha antes que as sombras o consumissem por inteiro? O estalido no chão parecia um aviso, um chamado de alerta que reverberou nos ossos de Lucas, fazendo seu coração disparar. Ele congelou, o medo apertando como um abraço sufocante. A sombra à sua frente hesitou, como se estivesse avaliando sua presa. Lucas sabia que o tempo não era seu aliado, a escuridão clamava por ele, como se pudesse sentir sua hesitação. Os sussurros tornaram-se mais nítidos agora, misturando-se às lembranças que ele tentava esquecer. A imagem do pai, o desespero em seu olhar, e a fragilidade da mãe em meio ao luto. A culpa é sua, Lucas. Você não pode fugir. As vozes de sua família ressoavam, criando um eco agressivo. Ele se viu paralisado entre o desejo de avançar em busca de respostas e o impulso de recuar para a segurança, mesmo que temporária, da luz. A sombra fez um movimento, e Lucas sentiu a intensidade do seu desejo de devorá-lo. O pânico fechava sua garganta, enquanto um grito rasgava seu peito. Ele precisava agir, mas cada movimento parecia mais difícil que o último. E então, uma imagem surgiu em sua mente, o sorriso de Marcelo. Eles precisam de você. Os olhos do menino, brilhando com uma esperança desesperada, o impulsionaram novamente. Lucas deu um passo definitivo, decidindo enfrentar a escuridão, mesmo enquanto a sombra se aproximava, suas garras afiadas prontas para agarrá-lo. Ele se lançou na direção da luz. O globo brilhante pulsava como se estivesse vivo, chamando, prometendo respostas e a chance de libertar as almas aprisionadas. Mas a sombra não o deixaria partir tão facilmente. Com um movimento rápido, ela se lançou sobre ele, e Lucas sentiu o ar ao seu redor se condensar, se tornar denso e pesado. Dê-me sua coragem. A voz era um rugido de tempestade, tentando invadir seu ser, cortar suas esperanças. Ele fechou os olhos, tentando focar em todas as memórias que o mantinham ancorado, cada risada, cada lágrima. Não podia ser só isso. Ele precisava resistir. Com um grito primal, Lucas enfrentou a escuridão, lembrando de cada criança, de cada amigo perdido. Eu não tenho medo. Ele insistiu para si mesmo, esses ecos da sua vida ainda presentes nele. E então, algo mudou. O globo de luz começou a se expandir, uma explosão de cores e sons se libertou, inundando o corredor. A sombra parecia hesitar, suas garras vacilando. O calor da luz começou a derreter a escuridão à sua volta, revelando os contornos de rostos familiares, todos aqueles que ele havia amado. Exausto, mas determinado, Lucas se deixou levar pela luz. Ele avançou, sentindo a sombra se dissipar, sua voz se transformando em gritos distantes,
agonizando de frustração ao perceber que estava perdendo seu poder. Ele estava quase lá, prestes a tocar a luz quando algo o puxou de volta. Como raízes de uma árvore antiga, a escuridão se agarrava com uma força desesperadora, fazendo-o escorregar. Lucas! Uma nova voz cortou o ar, poderosa e familiar. Ele se virou e viu sua mãe, estendendo a mão em sua direção, envolta em uma luz radiante. Não desista! Nós estamos com você! Mas antes que pudesse alcançá-la, a sombra atacou novamente, uma última tentativa de capturá-lo. Lucas se debateu, o medo e a determinação se entrelaçando em seu coração em um frenesi aterrador. E, enquanto a luz e a sombra lutavam dentro dele, uma verdade insuportável surgiu. Você terá que fazer uma escolha. O que você ama mais do que sua própria vida? A pergunta ressoou em sua mente, carregando um peso imenso. Lucas ficou em pé, hesitante. O que ele realmente amava? Antes que pudesse formular uma resposta, a escuridão rugiu novamente, mais feroz e exigente do que nunca. A decisão se aproximava, e o que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. O chão estalou novamente, uma nova ameaça se aproximava. O que mais o aguardava na escuridão? A respiração de Lucas era rápida e irregular, o peito subindo e descendo em uma dança frenética. O eco da pergunta pairava no ar. O que ele amava mais do que a própria vida? As sombras pareciam aumentar e a tensão crescendo ao seu redor parecia uma corda prestes a romper. Com a mente a mil, ele tentou se lembrar do que realmente importava. A risada de Marcelo ressoava em seus ouvidos, e depois vinham os rostos de seus amigos, tão vivos nas memórias, mesmo que essa luz que cercava começasse a apagar. O peso da escolha esmagava seus pensamentos, e as lembranças começaram a se distorcer, misturando-se com as vozes de sua família. Você não pode escapar, Lucas! A sombra rugiu mais uma vez, como um rosnado de um ser faminto. Lucas sentia sua presença se aproximando, gelada e opressiva. Ele lutou contra a vontade de recuar, sabendo que essa poderia ser a última chance. Não havia tempo. Ele precisava decidir. De repente, uma luz ofuscante começou a se formar no fundo de sua mente. Uma resposta clara e direta, como um chamado que renascia em meio à escuridão. Eu amo Marcelo. Eu faço isso por ele. As palavras escaparam de seus lábios em um grito desesperado. Imediatamente, a luz pulsante se intensificou, inundando o espaço ao seu redor com um brilho quase divino. A sombra, que antes parecia uma tempestade imparável, hesitou, contorcendo-se, como se estivesse sendo queimada por aquela afirmação. O calor a envolveu, e Lucas viu-a recuar, a fúria de suas garras tornando-se uma dança de trevas à beira da extinção. Mas a sensação de alívio foi rápida demais. O chão sob seus pés começou a vibrar violentamente, e fissuras surgiram, como se a própria terra estivesse se rebelando. A voz de sua mãe ecoava ao fundo, não torça por seu sofrimento. Ele ainda precisa de você. Lucas olhou para onde a luz emanava, determinada a alcançar Marcelo. Precisava sair daquele pesadelo. Com a coragem reverberando em suas veias, ele correu em direção ao brilho, sentindo a sombra ainda tentando agarrá-lo, suas garras arranhando seu rosto com um frio cortante. Ele estava quase lá, quase livre, mas antes de alcançar a luz, uma força invisível o puxou para baixo, como um abismo se abrindo sob seus pés. Lucas despencou, a luz rapidamente se afastando, e, em meio à queda, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu outros sussurros, vozes distantes que não eram as de sua família. Ajude-nos! Estamos presos! Clamavam. A escuridão ao seu redor pulsava, capturando suas esperanças livres com as correntes de almas perdidas. Ele tentava se levantar, mas a pressão era esmagadora. A sombra observava, não mais como um predador, mas como um carcerário. E quando Lucas olhou em volta, ele viu rostos conhecidos presos naquela escuridão, aqueles que tinham buscado ajuda e que nunca foram encontrados. Não posso deixá-los aqui! Lucas gritou, sua determinação renovada. A luz que havia se extinguido não poderia ser a última palavra. Com um último ato de resistência, ele se levantou e estendeu as mãos para os rostos agonizantes. Vamos! Juntos! Mas quando ele fez isso, a sombra rugiu,
um ataque repentino e feroz, como um tornado vindo para batê-lo. Lucas sentiu a escuridão se fechar em torno dele, absorvendo sua luz e a coragem que ele tentava oferecer. E enquanto a luta se intensificava, Lucas percebeu algo inexplicável. As vozes começaram a se misturar, uma sinfonia de dor e desespero que se elevava em um coro. Nesse instante, ele entendeu, eles não eram apenas almas aprisionadas. Eles eram parte dele, cada história entrelaçada em sua existência. A pergunta agora era, até onde ele iria para libertá-los? Os sussurros se tornaram gritos, e o temor voltou a apertar seu coração enquanto um poder terrível emergia da escuridão. O chão tremeu mais uma vez, e Lucas sabia que a luta estava prestes a se intensificar. Ele teria que descobrir o verdadeiro significado de coragem. O que ele revelaria ao encarar isso? A resposta poderia custar tudo, e a sombra rugia com fome por sua escolha. Lucas estava cercado pela escuridão. O chão tremera e, em meio ao caos, tudo parecia se condensar numa única verdade: ele não poderia mais fugir. As vozes das crianças e as figuras aterrorizantes cercavam-no, pedindo socorro, exigindo que sua história fosse contada. A presença de suas memórias, sombras do passado que o cercavam, não o deixavam em paz. Tudo que ele tinha vivido até ali culminava naquele momento. Os rostos familiares, os medos enterrados e as fragmentações da sua infância estavam à sua frente. Ele tinha que tomar uma decisão, mas antes disso, precisava entender seu legado e as consequências de suas escolhas. Ele respirou fundo, tentando recuperar a sanidade enquanto a escuridão pulsava ao seu redor, clamando por sua coragem. Com um movimento resoluto, ele fechou os olhos e concentrou-se na luz que existia dentro dele. Eu não sou só isso, repetiu para si mesmo, lembrando de todos os que amava. Eu não vou deixar o passado me dominar mais. Ao abrir os olhos, ele estava mais determinado do que nunca. As risadas distorcidas se transformaram em gritos, e as sombras pareciam se agitar com raiva. Enfrente isso, Lucas. Responda a verdade. As vozes ansiosas clamavam. Desesperado, mas agora forte, ele deu um passo à frente, o coração disparado. Recuando da dor, ele percebeu que havia uma luz, ainda tímida, atrás da escuridão. E o que antes parecia um abismo agora poderia ser um caminho. Uma escolha a ser feita. O peso do passado não poderia prendê-lo, ao contrário, era um combustível para a libertação. Ele se lembrou de Marcelo. Lembranças de infância o encorajavam a prosseguir. Eu sou mais do que meu medo. Gritou. Eu não vou deixá-los esperar mais. Ninguém mais irá sofrer ao meu lado sem alguma esperança. E com essas palavras, a determinação fluiu dele como uma onda de energia. Em um momento de clamor, as sombras começaram a se encolher, enquanto uma luz envolvente emergia. O momento de se libertar finalmente havia chegado. A escuridão rugiu em protesto, uma última tentativa fútil de dominar o espírito de Lucas. Ele sentiu as garras frias tentando se agarrar a ele, mas a luz crescia, radiante e viva. Analisou a figura de sua mãe, que parecia desaparecer aos poucos, mas seus olhos ainda brilhavam com um amor indestrutível. Você nunca esteve sozinho, Lucas. Nós estamos com você. A voz dela atravessou a escuridão de uma forma que só poderia ser sentida, não vista. E, sem hesitar, Lucas avançou na direção do brilho. Naquela fração de segundo, tudo que sempre pesou sobre ele foi purificado. O alarido da escuridão se transformou em um sussurro distante, e o que ele sentia agora era uma liberdade inexplorada. As vozes se uniram num coro poderoso, clamando por libertação. Ele se sentiu aqui, cercado por uma presença que não apenas o apoiava, mas que estava tão viva, tão esperançosa. Chegou a hora. E então, quando Lucas tocou a luz, uma onda de calor se espalhou por todo o seu corpo, e a escuridão se dissipou, como se um feitiço estivesse se quebrando. Ele se viu rodeado pelas almas libertas, agora brilhantes e felizes. A luz não era apenas a dele, era a união deles, um vínculo que o tornava forte. Ele viu Marcelo sorrindo, ouvindo as risadas ecoando ao seu redor. A dor que ele conhecera terminou. O passado não mais o define. Ele poderia finalmente escolher viver, ao invés de sobreviver.
Lucas não apenas havia enfrentado a escuridão corporalmente, mas também em espírito e coração. Liberdade era agora a sua história. O peso se quebrara, e a verdade se tornará a luz. Com o coração palpitando e os olhos brilhando com novas esperanças, Lucas sabia que sua vida mudará para sempre. Ele nunca esqueceria o que se passou, mas agora tinha poder. A escuridão não tinha mais domínio. E enquanto a luz preenchia cada canto daquele espaço, ele percebeu, o legado de dor poderia se transformar em um legado de cura. Somente assim, poderia honrar aqueles que o precederam. E com sua mãe atrás dele, e os amigos ao redor, Lucas sorriu. Ele tinha chegado ao fim daquela jornada aterrorizante. Agora, estava pronto para encarar o mundo lá fora, com coragem no coração e um legado renovado. Não hesite, agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder histórias de terror ainda mais exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final. Estou curiosa para saber o que você achou, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal. Não perca tempo, faça a sua parte agora.